Bom, vamos falar sobre o sistema trifásico, né? O comum, né? Que mais ocorre aí. Tem um sistema trifásico, 3 cabos, né? Tensões defasadas de 120 graus entre elas. V da fase A para a fase B, tensão VAB. Da fase B para a fase C, tensão VBC. Da fase C para a fase A, tensão VCA. Elas possuem os mesmos valores RMS e defasagem de 120 graus entre si, aquilo que nós falamos no vídeo do gerador síncrono, né? E o fasor girante, ele não trabalha com o módulo dele, mas o valor é RMS. A gente considera o módulo dele o valor RMS, tá? Bom, vamos imaginar que os transformadores da rede elétrica consigam compensar as defasagens impostas pelas cargas. Isso é muito difícil, mas vamos imaginar isso aí, né? Para facilitar um pouco. Porque a tensão sai bonitinha, sai defasada de 120 graus lá do gerador, na usina. Depois ela já recebe uma defasagem no transformador. Aí cai na rede elétrica, cada uma recebe uma defasagem na linha de transmissão. Tem compensação, mas cada uma acaba recebendo uma defasagem. Elas já chegam desequilibradas na subestação. O transformador compensa alguma coisa, compensa, mas entra desequilibradas, geralmente sai desequilibrada também, né? Mas vamos imaginar que esse desequilíbrio seja igual para todas as três, tá? As impedâncias aqui dessa carga, ZAB, é diferente de ZBC, que é diferente de ZCA. Isso é o mais comum nas casas, tá? Que esteja uma casa ligada aqui entre essas duas fases, outro conjunto de casa ligado aqui, outro conjunto de casa ligado aqui. Isso aqui pode ser capacitivo, indutivo, reativo, dependendo se eu utilizar chuveiro, geladeira, etc, etc. Televisor. É uma miscelânea, tá? Mas vamos ver como é que é isso aí. Diagrama fasorial. Essas tensões de linha será como esse aqui embaixo. Elas estão com a mesma defasagem φ, de tal forma que daqui para cá tem 120 graus. Então, daqui para a referência zero tem 120 graus aqui e mais φ, certo? Da mesma forma, dessa para essa tem menos 120 graus. Só que da referência zero para essa aqui eu tenho que acrescentar φ, que é esse ângulo aqui, de defasagem de VAB, certo? Vamos somar esses fasores. Vamos fazer algebricamente, porque para evitar muita geometria aqui, né? Muito desenho. Então, facilitar um pouco. A identidade de Poisson, que é chamada também a teorema de Euler, né? Ou teorema não, identidade de Euler, às vezes. Mas ele diz o seguinte, que VAB é igual ao valor RMSV vezes cosseno φ mais J seno φ. Tá? Esse plano aqui é complexo. Tem um eixo real e um eixo imaginário. Então, VAB tem uma parte real, que o módulo é V, né? O valor da RMS é V, então é V cosseno φ. A parte real. A parte imaginária é V seno φ. E a mesma coisa vale para as outras, né? Ok? Acho que nós já falamos também, né?
Mostramos lá o fasor girante, como que ele se forma, por que é girante, etc, etc, etc. Bom, monopólio complexo é isso. Usando a identidade de Poisson, esse número aqui se transforma nisso. Isso aqui, E elevado a Jφ, é idêntico a cosseno de φ mais J seno φ. Tá? Que é o que nós acabamos de ver lá. O eixo imaginário, o eixo imaginário, o que cai aqui no eixo imaginário do plano complexo é multiplicado pela identidade, pela unidade imaginária J, né, que é a raiz de -1. Bom, VBC, como eu falei, é V cosseno de 2π sobre 3, que nós vamos trabalhar com 2π sobre 3 no lugar de 120, mais φ, né? 120 é 2π sobre 3 radianos, tá? 120 graus. E mais J seno de 2π sobre 3 mais φ. Por que nós estamos usando radiano? Porque aí nós podemos jogar na identidade de Poisson aqui, identidade de Euler, acho que é identidade de Poisson, e transformar em uma exponencial E elevado a J 2π sobre 3 radianos mais φ, que precisa estar em radianos, tá? VCA é a mesma coisa, é essa tensão aqui, ó. Coisa isso. É menos 2π sobre 3 mais φ. Aqui. Cosseno de menos 2π sobre 3 mais φ mais J. Seno de menos 2π sobre 3 mais φ. Extinguir esse J aqui para não parecer variável, tá? Isso aqui é a identidade, é a unidade imaginária, que é J igual a raiz quadrada de -1. Seno de menos 2π sobre 3 mais φ, né? Aí elevado a J, seno, E elevado a J vezes menos 2π sobre 3 mais φ. Somar esses bichos tudo aqui, VAB mais VBC mais VCA, o valor da RMS fica em evidência, E elevado a Jφ fica aqui, E elevado a J 2π sobre 3 mais φ fica aqui, E elevado a J menos 2π sobre 3 mais π fica aqui, certo? Fica limpinho, fica bonitinho. Agora, vamos observar que E elevado a J 2π sobre 3 mais φ é igual a E elevado a J 2π vezes E elevado a Jφ. Por quê? Porque na multiplicação de potências eu conservo a base, conservei a base e somei os expoentes. Então, na verdade, isso aqui é igual a E elevado a J 2π sobre 3 vezes E elevado a Jφ. Da mesma forma, esse aqui é igual a I elevado a menos J 2π sobre 3 vezes I elevado a Jφ. Todos eles têm Jφ, então eu posso deixar em evidência. Ok? Aí aqui fica 1. E aqui, Jφ veio para cá, elevado a Jφ veio para cá, sobrou isso. Vamos desenvolver isso aqui. Da V elevado a I elevado a Jφ vezes 1 mais
Isso aqui dá cosseno de 2π sobre 3 mais j seno de 2π sobre 3, mais cosseno de menos 2π sobre 3, mais j seno de 2π sobre 3. Por que eu risquei isso com isso? Porque seno de menos alguma coisa é menos seno. Então, é menos seno daquela coisa. Então, isso aqui vai ser igual a menos seno de 2π sobre 3. Vai cancelar com esse. Esses dois aqui, 2π sobre 3 dá 60 graus, o cosseno de 60 graus é meio. Só que aqui é 120, então é menos meio. Menos meio e menos meio dá menos 1. Mais 1 dá 0. Ok? Então, quando está equilibrado, as tensões são, a soma das tensões de linhas é 0. Vamos ver um pouco aqui. As tensões sobre as cargas são quantidades complexas, como nós já falamos, podem ser escritas. Isso aqui é uma anotação com a defasagem. O módulo, o valor RMS é a defasagem φ, né? Que é a defasagem de 20 mais φ, menos 120 mais φ, que nós vimos lá que o ideal é usar radiano, né? A notação em negrito, que nós estamos usando aqui, deve ser o fato que os fasores girantes, tá? Usando notação em negrito, tá dando para ver? Tá? Eles no plano complexo eles são tratados como vetores. E aí, utilizando a notação de Euler aqui, nós já vimos, né? A gente chega nessa anotação simplificada aqui. Acho que é bem mais fácil de trabalhar. Mesmo que as tensões da rede elétrica estejam defasadas de 120 graus entre si, as impedâncias das cargas não estarão igualmente, vou corrigir aqui, Lúcio, igualmente defasadas entre si. Por exemplo, as pessoas com refrigeradores ligados ao mesmo transformador da rede elétrica não conseguirão fazer um acordo, né, entre elas, de ligar e desligar seus refrigeradores ao mesmo tempo e sempre em números iguais entre as fases. Quer dizer, liga sempre a mesma carga no mesmo horário, desliga a mesma carga no mesmo horário. E assim o dia inteiro, para manter equilibrado, né? E quanto ao aparelho, eu conheço gente que se falar isso aí é capaz de querer aplicar no prédio que mora, sem saber o que é que está fazendo. E quanto, só pelo gosto de mandar, interessante o espírito humano, né? E quanto a aparelhos de ar-condicionado, iluminação, televisores, pô, mas tá difícil, hein? Ô Pedro, você não corrigiu isso aqui, hein, Pedro? Fornos de micro-ondas, chuveiros, entendeu? Como é que faz para deixar tudo ligado ao mesmo tempo, no mesmo número? Não tem jeito. Então as cargas são desequilibradas mesmo, do jeito que nós mostramos lá em cima, tá? Não tem condições. Tá? Se vocês quiserem o texto disso aqui, depois, deixando o e-mail e fazendo o pagamento, né? A gente manda sem problema nenhum. Por que não mandar? Nosso interesse é mandar mesmo. Quanto mais, melhor. As impedâncias serão escritas na forma complexa, como foram escritas as tensões. Sim, ZAB agora aqui é módulo, tá? Não tem valor RMS de impedância. Vamos supor que ela seja defasada de alfa. ZBC defasada de módulo, ZBC defasada de beta. ZCA um módulo, ZCA defasado de gama. As impedâncias também poderão ser representadas como vetores no plano complexo,
Impedância não possui valores RMS. Um fator de impedância é uma grandeza do tipo. Da mesma forma, Z igual ao módulo VZ elevado a J θ, onde Z é o módulo e θ é a fase do complexo Z. Por exemplo, a impedância aqui tem uma parte resistiva e uma parte reativa, que é composta por indutância e por capacitância. A impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C. A impedância do indutor é J ômega L. Indutor é motor, é transformador. E se for fazer aqui um murundum nisso, nós vamos ficar com essa expressão aqui para a parte reativa e essa expressão para resistência. E Z vai ficar dessa forma aqui. Tá? Bom, o módulo, só o módulo, será igual a isso aqui, a raiz quadrada, elevado a meio, né? Dividido por ômega C. E θ, que é a fase, é ômega ao quadrado LC menos 1 sobre ômega RZ. Não se assuste que a gente não vai utilizar isso aqui. Utiliza isso aqui mais é pessoal mais na área de transmissão de sinais. Eletrônica também, de modo geral, pode usar. Se quiserem salvar esse texto, tá bom? Tá ruim não. A parte reativa da impedância é constituída, basicamente, pela indutância, capacitância da carga e pela frequência angular. Certo? É aqui, ó. Parte reativa é indutância L, capacitância C e a frequência angular. Frequência angular. Da onda, né? Isso aqui é a onda da rede elétrica da rua aqui nesse país é 2πf. 2π vezes 60, né? 60 Hz. Se a carga for constituída por uma resistência e por uma indutância, a impedância será a resistência e uma indutância. É R mais J ômega L. Certo? Uma resistência e uma indutância. O módulo R ao quadrado, ômega ao quadrado, L ao quadrado, raiz quadrada disso e essa defasagem θ. Aqui θ é igual a ômega L. Aqui esse aqui é um número complexo, então a defasagem é a parte imaginária dividida pela parte real, certo? E aqui dá maior que zero, tá? Não tem indutância negativa, não tem resistência negativa, frequência negativa só para transformar de fluir. Se a carga for constituída por uma resistência e por uma capacitância, a impedância será R menos J ômega C, J sobre ômega C. Denominador é ômega VC. A impedância será R ao quadrado mais quadrado desse bicho aqui, 1 sobre ômega ao quadrado, seu quadrado, raiz quadrada, e elevado a J sigma. Rho, né? É Rho isso aqui, ô Pedro? Rho.
elevado a J, Pedro, eu estou dormindo, Rho é igual a arco tangente, tá aqui, arco tangente da parte imaginária, que é menos 1 sobre ômega C, dividido por R. Então, vai dar menos 1 sobre ômega RC. Ômega é positivo, R é positivo, capacitância também é positivo, tem um menos aqui. Ora, a fase do capacitor, da impedância do capacitor relativa ao capacitor é negativa. E a fase relativa ao indutor é positiva, olha só. Positiva para o indutor, negativa para o capacitor. Ok, boy? Os módulos e as fases das impedâncias na carga trifásica ligada acima em delta. Delta é em triângulo que nós fizemos. Cadê esse bicho? Não são necessariamente iguais entre si, isso nós já falamos. Ou seja, a carga não é equilibrada, não é. A corrente em cada fase será VAB dividido por ZAB, além de homem, né? O que é VAB? É V elevado a Jφ, dividido por ZAB. O que é ZAB? O fasor ZAB, o que é? É o módulo ZAB vezes Z elevado a J alfa. Ou IAB é igual módulo dividido por módulo, exponencial dividido por exponencial. Conserva a base e subtrai os expoentes. Que tem um menos aqui, tá? Tá cansado essa hora aqui, não consegui. Perdeu, esse software não é legal. Então aqui é que está a grande sacada. Quando estão vendo aqui? Não. Quando a fase for relativa a um indutor, ela é positiva. Se eu subtrair, quando eu calculo a corrente de uma impedância que tem fase positiva, que é uma impedância de uma carga com indutor, que prevalece o indutor, indutiva, eu vou subtrair a fase, que é θ agora, que nós chamamos de alfa, eu vou subtrair da fase da tensão. A fase da tensão é φ. Eu vou subtrair alfa, que é a fase da impedância, tá vendo? Isso quando é indutiva. Se ela for capacitiva, ela é negativa. Então o resultado aqui será, se alfa fosse relativa a uma carga capacitiva, seria negativa, alfa seria negativa. Então menos um negativo vai dar mais. Então no diagrama fasorial, a fase aqui aumenta, a defasagem vai aumentar para a carga capacitiva e diminuir para a carga indutiva. Já vamos ver isso. Bom, então, no cálculo da corrente, a fase da corrente é a fase, mais uma vez, 2π sobre 3 menos φ dividido por I elevado a J beta. Aqui eu subtraí o beta, tá vendo também? Então, no cálculo da corrente, a fase a defasagem da impedância, ela é subtraída, a defasagem da tensão, ela sofre uma diminuição, uma subtração da fase da impedância, ok? A mesma coisa que acontece com a defasagem gama, por exemplo, de CA. Isso é importante, hein? Quiser gravar, fazer um quadro.
fica na parede. Positivo, capacitivo e negativo. Quando subtrai isso aqui, essa defasagem negativa vai se tornar positiva, vai se somar à defasagem da tensão. Essa aqui positiva, quando dividida a tensão pela impedância, essa defasagem será subtraída da defasagem da tensão. E o resultado será esse aqui, ó. Então, VAB, a fase φ. Agora, vamos supor que a carga, o alfa, fosse capacitivo. Se ele for capacitivo, ele tem que se somar. Quando eu calculo a corrente que nós falamos, né? O alfa ele é negativo. Se ele for negativo aqui, coisa, né? Quando ele for negativo aqui, esse menos alfa, ele vai se somar, tá vendo? Ele se soma a defasagem da tensão. Isso aqui é uma carga capacitiva. Esse alfa aqui, se somando a defasagem da tensão, significa que essa impedância aqui tem capacitor. Agora, essa aqui, IBC, tá vendo? Ela ficou para trás, ela subtraiu, ela diminuiu a defasagem da tensão. Foi diminuída de beta. Significa que essa carga aqui é indutiva. Esse motorzinho de ventilador, alguma coisa assim. Agora, veja só esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ele está em fase, o gama é 0. Ora, se está em fase com a tensão VCA, só pode ser um resistor, isso aqui é um chuveiro, por exemplo. Tá? Ok? Isso aqui pode ser um micro-ondas, acho. Micro-ondas tem inversor de frequência que tem muito capacitor, pode ser. E é uma impedância alta, não, lá é baixa. Mas vamos supor que seja mais ou menos isso. Ok? Agora, interessante, no diagrama acima, esse aqui na salão, né? A impedância ZAB possui característica capacitiva, sendo o arco alfa menor, negativo, pois na divisão que resultou a corrente AB, esse arco somou-se ao arco φ. Tá? A impedância ZBC possui características indutivas, sendo o arco beta maior que zero, pois na divisão que resultou na corrente IBC, esse arco beta foi subtraído do arco 2π sobre 3 mais φ. Nós falamos aqui, ó. Isso aqui é 2π sobre 3 mais φ. Certo? Subtrai o beta. Certo, Pedro? A impedância ZCA possui características resistivas, sendo que o arco gama é igual a zero, pois na divisão que resultou na corrente ICA, esse arco gama não alterou o valor de 2π menos 2π sobre 3 mais φ. Ele não alterou. Do jeitinho que está, ele ficou em fase. Certo?
deixar bonitinho, porque a hora que vocês compraram não tem coisa nenhuma para corrigir, já vai estar tudo corrigido. Pronto. Ó. Para entender, pessoal? Agora, isso aqui é muito desequilibrado nessas correntes, né? Então, vejam bem, as tensões são equilibradas, se você somar as 3 tensões vai dar 0. Agora, as correntes, meu caro, isso aqui está um balaio de gato. Vamos ver o que é isso, como é que fica isso. Está no fim já. Devemos observar que apesar de as tensões de linhas se anularem, é aquilo que eu falei, as correntes nas cargas não se anulam. Isso significa que será necessária a instalação de um transformador de aterramento. Quando a carga é carga industrial, por exemplo, precisa de um transformador de aterramento. Para a condução ao aterramento, para a condução ao terra, né? do resultado da soma dessas 3 correntes. Aí, agora aqui eu somei as 3 correntes, só as 3 correntes. IAB, IBC e ICA em fase aqui. Somei ICA e IBC. Peguei esse aqui, trouxe para cá. Se pegar esse, leva para a ponta do outro. O vetor aqui que vai unir essa ponta aqui com a origem aqui é o vetor IBC mais ICA. Tá? Ok? Escrever lá, está aqui. Agora tem que somar com esse, né? IAB, né? Então pego esse da mesma forma, levo em paralelo para cá. Ponta dele aqui, tem que trazer da origem até lá. Esse aqui vai ter o resultante. É IA, é o IBC mais ICA, que é esse, mais o IAB. Que é esse aqui, né? Quer dizer, o IAB mais IBC mais ICA, que é esse. Esse vai ter o resultante aqui. Ok? Mas tem métodos para tratar disso, viu? Depois nós vamos tratar disso com mais calma. Com o resultante da soma, precisa ser descarregado ao neutro ou ao aterramento. Se esse valor de corrente aqui for elevado, para descarregar ao neutro, é aquilo que nós falamos no vídeo sobre o gerador. Precisa de um quadro, precisa de controle, tá? Resistores adequados. Não pode ser levado de qualquer jeito, não. Ok, pessoal, é isso aí.